E aí, pessoal, os movimentos da diretoria do Grêmio e a clara ideia de apagar as sombras de Renato. Você vai entender um a um destes passos e ver que o Grêmio quer sim tentar recomeçar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora um convite para vocês, porque faltam poucos dias para acabar essa ação do Mercadão da Informática. A maior loja de informática do sul do Brasil montou uma ação para você concorrer a um PS5, PlayStation 5. Basta que você vá em uma das lojas, fale com o vendedor, faça uma compra até acima de R$50 e você vai concorrer a esse PS5, esse presente de Natal que o Mercadão da Informática está dando para você. Não deixe de conhecer Mercadão da Informática e vá no site também. Se você quiser fazer compra com muitas promoções, vá no site mercadãodainformatica.com.br. Mas se você for numa loja física, você vai concorrer a um PS5. Vai perder por quê? Não tem porquê. Mercadão da Informática. Gente, vamos lá. Preciso dizer aqui que este conteúdo não tem uma crítica a Renato Portaluppi. Ele não tem. Por mais que ele vai parecer ser um ponto contrário a Renato. Mas ele não é uma crítica direta ao que pensa Renato Portaluppi. Apesar de eu não concordar com as práticas de Renato. Mas, neste caso aqui, a gente vai tentar levar para o campo da informação. Por que eu faço questão de abrir dizendo que não é uma crítica? Porque é um outro rumo, é um outro caminho e que claramente quer apagar algumas situações que eram dominadas por Renato. O Grêmio ontem anunciou Rogerinho Dias. Rogério Dias, ele é um profissional criado no Grêmio. Fez todo o caminho até atingir a preparação física e foi, então, campeão pelo Grêmio, 16 e 17. E seguiu no Grêmio. Até que, em janeiro de 2020, não só ele, mas outros profissionais do Grêmio, criados no Grêmio, com raízes do DNA do Grêmio, muito antes do contexto Renato ter dominado o Grêmio. Eles foram demitidos a pedido do treinador e isso não se soube na época. Se imaginou, inclusive, que na época fosse uma ação do Carlos Amodeu e tal. Não. Essa demissão foi uma demissão organizada e pensada por Renato e seu staff. E isso foi dito por Romildo Bolzan. Pois Rogerinho volta ao Grêmio a partir da saída de Renato. E junto com ele, ou antes, um pouco da chegada do Rogerinho, deixam o clube também profissionais que há muitos anos estavam no ambiente do Grêmio, como o Mário, que era o atual preparador. Só que, nos últimos tempos, eles estavam muito ligados à relação com o antigo treinador. O Grêmio ali limpa o modo de operar do Renato. Na preparação de goleiros, a mesma coisa. O Ivan, por exemplo, profissional ligado ao Renato, que era o segundo preparador. Lembrando que o Mauri tinha vindo também junto com aquele preparador tailandês e tal, logo depois da saída do Rogério. Este não é um ponto sozinho na curva. Não é. Inclusive, na relação com empresários, a gente está vendo já um outro modo. Um outro modo. Nós sabíamos, por exemplo, que o empresário do Renato tinha trânsito pela relação com o Grêmio, com o Renato, ajudou o Grêmio muitas vezes, o Gauchinho, preciso dizer. Ajudou o Grêmio, mas o Grêmio quer tirar essa comunicação hoje. Desfazer essa relação. Por isso é que eu toco que não é uma crítica ao Gauchinho, ao Renato, não. É trocar a forma de trabalho. Trocar a forma. A gente não pode nem dizer o que é melhor e o que é pior. E eu não tenho essa intenção e muito menos tenho esse direito. Eu posso dar minha opinião sobre tomar de decisão? Sim. A tomar de decisão para mim é que isso é importante para o Grêmio? Sim. Mas nesse momento é só a leitura dos fatos. Essa mudança no treinador e no tipo de trabalho com a chegada do Caixinha vai claramente mudar. Mas isso é tipo de trabalho do treinador. E não é exatamente isso que eu estou colocando aqui.
Eu estou colocando a forma do clube trabalhar e como ele dominar o ambiente do vestiário. É muito mais amplo. O Grêmio troca o vice-presidente de futebol, que também tinha ficado muito ligado ao Renato, e as informações dão conta disso. Troca um modo, traz alguém de fora do processo, político, mas de fora do processo, e que tinha uma leitura de um momento que o Renato não fez bem ao Grêmio, que foi aquele ano de 21 e 22. Traz esse dirigente, que é um cara firme, que é o Guto Peixoto. Coloca o homem de gestão, que é o Rossato, que de alguma maneira estava vendo todo aquele processo, mesmo que estivesse ligado também de alguma maneira ao Renato e ao Bruno, também com uma outra linha de conduta. E aí começam as ações práticas de tomada de decisão, como liberar os jogadores que eram da confiança do treinador, Reinaldo, por exemplo, que por grande parte dos jogos foi o capitão do Grêmio. Aí tu tem Reinaldo, tu tem Diego Costa, tu tem o próprio Soteldo, tu tem o Rodrigo Caio, jogadores que vão deixando a ideia do clube. Sempre lembrando, o Rodrigo Caio não tem informação que vai sair, tá? Eu não tenho. Os outros, de alguma maneira, eu já tenho, mas o Rodrigo Caio eu não tenho. Tá? Não, acabei não perguntando diretamente, mas eu não tenho. Mas, enfim, é só para a gente dar uma linha de como os processos estão sendo colocados e como os processos estão sendo montados. O Grêmio quer apagar toda e qualquer sombra do que era feito antes pelo clube, do que era desenvolvido pela liderança da idolatria de Renato. Todo o processo. Mais pessoas do vestiário vão sair exatamente por isso. O modo vai mudar. O modo vai mudar, é bom. Então, nós temos claramente em cima de ações essa situação. Depois a gente vai ver a mudança mais radical, que a gente não pode ver ainda porque não começaram a jogar, que é a maior utilização de jogadores jovens e contratações de jogadores mais jovens, sem essa linha de jogadores muito... os cascudos que estavam circulando por clubes aí, que foi uma média de contratações do Grêmio nos últimos anos. Então, esta maneira é um objetivo claro. Precisamos apagar as sombras de Renato para recomeçar. E aqui eu entro com a opinião. Tá certo. Tá certo. Porque o Grêmio precisa viver dele. O Grêmio precisa desenvolver dirigentes, profissionais que se sustentem e tenham ideias e força para dar seguimento ao Grêmio. O Grêmio não vai acabar quando o Renato parar de treinar. O Grêmio vai seguir a sua vida. E precisa ter esse entendimento. Precisa ter esse entendimento. Cada vez mais, esse é o entendimento que a gente deve ter. De perenidade do Grêmio e não de um trabalho do Grêmio. E é isso que me parece o resultado dessa ação. O resultado dessa ação é que o Grêmio se sustente por ele e em cima das questões dele vai viver de forma muito mais contundente e, sobretudo, com muito mais alicerce. Vamos ver se vai dar certo, a gente torce que sim. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.